Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. O Tricolor venceu uma vitória, assim, uma vitória importantíssima em Curitiba, vitória de time grande, acho que compensando um pouco aqueles pontos perdidos, né? A gente perdeu pontos para o Vasco, para o Cuiabá, para o Inter, para o Corinthians, então o São Paulo começa a dar uma recuperada, terceira vitória seguida do São Paulo, né? Então, começando pelas damas, né? Yara, eu acho que ontem foi fantástico, né? O São Paulo ganhar fora de casa, alguns sustos no final, desnecessários que a gente estava falando ali, mas foi bom, né? Sim, e o adversário difícil, a gente já falava disso, não seria fácil jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. O adversário merecia todo o respeito, e o São Paulo deveria pensar nisso sim. Só que a postura do São Paulo, na minha opinião, se sobressaiu até ao resultado. O resultado foi ótimo para a gente, mas uma postura muito de querer vencer, de propor o jogo, de correr atrás. Os três setores, digamos assim, separando o São Paulo em três setores: defesa, meio-campo e ataque, os três tiveram destaques individuais, o que é muito interessante e potencializa o coletivo, né? Mais uma vez o Caleri jogando muito bem, Ferreirinha indo bem também, e aí o jogo, com circunstâncias do futebol, em dois lances pontuais, o Atlético Paranaense acaba um pouco prejudicado, primeiro pela falha da zaga e depois, né, pela expulsão. Então foram 2 pontos que contribuíram para o resultado também e ajudaram o São Paulo, mas é muito bom ver o São Paulo jogando dessa maneira. Controlou o jogo, teve mais posse de bola, como é normal, né? O São Paulo geralmente tem mais, mas foi assim, pegando os números, foi equilibrado. Até as finalizações, o São Paulo teve uma finalização a mais com o Atlético Paranaense e mesmo assim conseguiu sair com uma boa vitória. Então, que bom que essa confiança está sendo retomada de uma maneira mais sólida, pensando agora nos desfalques da próxima partida, né? Mas ainda bem também que o Zubeldia tem opções, estão deixando a gente sonhar. Quem diria, hein? Depois de umas semaninhas aí meio tensas, teoria de conspiração, racha, panela, um monte de coisa. Terceira vitória seguida e terceiro jogo bom, Fernandão, porque o São Paulo jogou bem contra o Criciúma, contra o Bahia, ontem jogou bem também, e, pô, é o que a gente fala, custa jogar com essa vontade, com essa raça. É isso que a gente queria, né? Então, pô, ótimos resultados, né, Fernandão? Cadão, o Yara, uma coisa para mim fica clara: depois do jogo contra o Vasco, deve realmente ter tido uma conversa, uma chamada na chincha, uma bronca generalizada pela questão de falar, pô, vocês estão fazendo uma campanha que não é com a cara desse time que pode render, pode desempenhar dentro de campo muito mais, né? E isso fica claro em 3 jogos. O processo evolutivo desses 3 jogos: contra o Criciúma, o primeiro tempo foi bem, o segundo nem tanto. Contra o Bahia, o melhor jogo do São Paulo, né, controlando o jogo realmente. E ontem, o que eu fiquei muito contente de ver o desempenho do time é que, ao contrário do que eu imaginava, que o Atlético ia ter a bola e ia propor mais o jogo, o São Paulo é quem propôs. O São Paulo é quem ficava no campo do Atlético. O São Paulo é quem tinha posse de bola e o São Paulo é quem procurava as ações, né? Então isso me agradou bastante, do jeito que foi colocada a escalação. Esses 3 jogos do Ferreirinha, acho que é o grande checkmate aí da história, né? A mudança de comportamento do time passa muito pelo Ferreirinha ser titular nesses 3 jogos e ele ser o cara agudo, ele ser o cara que procura muito mais o jogo. Ontem, por exemplo, não teve uma jornada feliz do Lucas, o Lucas estava um pouco abaixo. Em compensação, outros jogadores desempenharam muito bem dentro de campo. Então é isso que a gente quer ver do São Paulo, rendendo a cada jogo, melhorando a cada jogo. Próximo jogo, que é contra o Bragabu, né, no sábado, 2 jogadores essenciais para o time estão fora, que é o Caleri e o Ferreirinha, suspensos pelo terceiro cartão. O Luciano vai voltar, é uma ajuda também, mas o bom é que o elenco está se colocando pronto para ajudar. Cada jogador que entra sabe o que desempenhar, né? Seja na defesa, seja no meio campo, no ataque. O André ontem teve mais uma oportunidade. Muita gente pergunta: cadê o Eric? Cadê o Eric? Cadê o Eric? Cadê o Eric? Daqui a pouco o Eric vai ter oportunidade, como o Ferreirinha teve também. Então, acho que o elenco do São Paulo está mostrando muita coisa, e esse time titular, com uma ou outra peça que troca, né? A gente já sabe que a espinha dorsal, a defesa sempre é o goleiro, normalmente o Rafael, mas está jogando o Andrei, com o Igor, com o Alan, com o Arboleda, com o Wellington, Alisson, Luiz Gustavo. Isso aí não vai mudar, e o time está se comportando muito bem. E no ataque, quem está entrando está dando conta do recado, e isso é bom para o time.
E essa vitória aí também, a gente falou aqui no começo, né? Alça o São Paulo ao G4, pelo menos por enquanto, né? Porque hoje tem rodada ainda, tem o Bahia que pode ultrapassar a gente, né? O Bahia pega o Juventude, certamente ganha, acho eu, né? Que ganha. Mas mesmo assim, a rodada foi boa, porque o Fortaleza perdeu, o Cruzeiro perdeu, e dos times que estão ali abaixo do São Paulo, o único que tem um jogo a menos é justamente o Bahia, que pode nos ultrapassar na tabela, está com 24 pontos, os mesmos que o São Paulo. O Cruzeiro que tem um jogo a menos ainda, e o Fortaleza estavam com 20 pontos. Mas tem aquilo, né, Yara? O Bahia, até domingo, era líder do Brasileiro, junto com o Flamengo, né? E meio que a sensação do campeonato. Claro que da joga hoje pode ganhar. Mas, assim, a gente meio que já passou o Bahia, por enquanto. E anima ver o São Paulo com essa disposição aí. É claro que tem coisas para a gente pontuar de ontem, né? Acho que o Lucas não jogou bem, o Rato também não foi tão bem, a gente vai falar disso. Mas tem aí o Ferreirinha, o Caleri fazendo gol, o Luciano volta sábado, a gente tem desfalques. Mas a postura anímica do time é uma coisa que anima, né? Porque a gente falou, depois do Vasco não tinha como piorar aquela postura, né? Exato, mas parece que deu uma chacoalhada ali. Algo aconteceu realmente que foi uma mudança de postura radical do São Paulo. A gente sabia que o São Paulo poderia ter essa postura nas partidas, só que a gente não estava vendo. E aí ficou sem ganhar 4 partidas, às vezes não perdia, mas jogava mal pra caramba. A gente sabia disso, falamos aqui várias vezes, e depois as derrotas, né, acabaram chegando e prejudicando todo um planejamento que estava sendo feito e o otimismo que tinha se instaurado na equipe. E que bom que teve esse chacoalhão, a gente consegue enxergar que não aconteceu realmente uma crise no elenco, que não tem panela, que não tem algo assim nesse sentido acontecendo, mas a briga é muito boa pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A pontuação está muito próxima do time um do outro. São times muito bons, muito capacitados, que estão ganhando pontos importantes. Então, que bom que o São Paulo está sendo competitivo nesse nível, de brigar lá em cima na tabela. Se vai ficar no G4, entre os 3 primeiros, se vai chegar uma hora líder, não sabemos. E é muito difícil essa briga. Mas que bom que o São Paulo está tendo essa visibilidade e competência de estar nessas primeiras colocações. Pois é, e a gente fica naquele eterno se, né, Fernandão? Mesmo o se do Rames, né? Ah, se não tivesse perdido pro Cuiabá em casa, que tá lá embaixo, se não tivesse perdido pro Vasco, São Paulo podia ter sido líder. Mas ontem, a gente sempre faz aqui, ganhando ou perdendo, o que funcionou e o que não funcionou, né? O que você acha que não funcionou ontem, Fernando? Apesar de uma vitória, isso não quer dizer que ninguém esteja feliz, pelo contrário, a gente está feliz aqui, mas algumas coisas podem ser melhoradas, né? O que você achou que faltou ontem no time de São Paulo, Fernandão? Acho que em alguns momentos do jogo o time estava muito espaçado, o time estava com muito espaço, né, nas linhas, né, de meio campo e ataque, talvez pela ausência de um jogador como é o Luciano, que tem sido titular nos últimos jogos, né? O Lucas, ele está acostumado a pegar a bola, fazer 1-2 de repente, arrancar, e ontem ele não estava conseguindo isso, não tinha o jogador para ele fazer isso. O Ferreira estava muito aberto pelo lado esquerdo, isso é ótimo, porque atrai a marcação dos jogadores de meio campo e da lateral do time do Atlético. E do lado direito, o Rato, ele fez essa função que ele está acostumado a fazer, inclusive finalizando, que é o que eu gosto muito do Wellington Rato, só que a bola não estava em transição muito rápida, ficava muito tempo parada pelos lados do campo e não conseguia ter uma transição tão rápida. Mas isso aí é circunstância de jogo. O que eu gostei do São Paulo, Ricardão, Yara, foi de marcar o Atlético no seu campo. Não ficou com essa de esperar o Atlético chegar, não. Tentava dar bote, tentava tirar a bola, brigava por cada espaço. E quando tinha a posse de bola, não tocava tanto de lado. A gente reclama, às vezes, que o São Paulo toca muito de lado. E ontem foi muito mais incisivo. O Igor Vinícius, né, que peço toda hora para ser um cara mais incisivo, não só para cortar para o meio e tocar para o lado, procurou tentar ir para o fundo. É isso que a gente espera do time, né, dessa forma, mais incisivo, mais agressivo, para ter mais oportunidade de gol, como efetivamente teve. Então, chutes de fora da área, agora tem essa possibilidade com o Rato também. Então, começamos a ver novamente um time do São Paulo que a gente gosta. E se não é o Rato que todo mundo quer, corta para a esquerda, bate, faz o gol, né, porque ele está voltando ainda, o queijo dele agora está meio light. Ele estava com queijo amarelo, ele estava com aqueles queijos que eram um pouco mais calóricos,
né, que é o meu caso, que agora tem que diminuir para um queijo Minas também mais suave. Daqui a pouco o Rato volta dessa forma, né, na forma dele que a gente espera. Yara, o pessoal chamando ele de capivara, mano, é brincada. Não, mas é nítido que ele tá voltando, né? É nítido que ele tá tentando, né, voltar fisicamente. Tá mais lento, isso é verdade. Mas ele ontem flutuou bastante e trocou um pouquinho de posição com o Lucas ali, em várias situações pelo meio. Foi interessante, uma opção nova aí que pode ser aproveitada. Gostei dos dois em campos. A gente falava aqui do Nestor, queria entrar, acabou entrando o Wellington Rato. Com o Zubeldia tem sido assim, a gente dá todas as justificativas para entrar um jogador, aí ele bota outro. Eu tô achando maravilhoso. E, assim, a gente está acostumado também, ou querendo muito, que o Lucas seja sempre o destaque. Às vezes não vai acontecer, como foi no jogo de ontem. Quem teve o destaque ontem, na minha opinião, foi o Calero e o Ferreirinha. E que bom, dois baita jogadores estão fazendo a diferença no ataque do São Paulo. O Lucas fez, não é que ele errou, mas ele só não teve a estrela que talvez o Calero tenha tido na partida. Mas eu acho saudável, é do jogo, campeonatos longos, cada um vai ter um dia mais inspirado, digamos assim, mas é bom que pelo menos um esteja inspirado, né? Se a gente tiver um ataque, pelo menos aí, fazendo uma linha de 4, como o Zubeldia tem feito, e nenhum estiver inspirado, aí realmente é complicado. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para a Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!